São 7h19, 7h19. Tem informação apurada primeiro aqui na Jovem Pan. Os vereadores de Curitiba, do PDT, decidiram se desligar do bloco de oposição ao prefeito Eduardo Pimentel na Câmara de Vereadores da capital. Tive acesso a esse documento oficial que informa exatamente que o partido está abandonando o bloco, deixando de ser oposição de forma oficial em Curitiba, e a informação foi confirmada e noticiada em primeira mão pela rádio Jovem Pan News. Com essa saída do PDT, a oposição ao prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, diminui e fica representada pelo bloco dos partidos PT, PSB e PSOL. A bancada dos vereadores da oposição é aquela que não faz parte do governo e que costuma ter uma visão oposta e crítica, principalmente em questões ideológicas, além de quase sempre votar contra ali projetos da prefeitura. Hoje o PDT tem 2 vereadores em Curitiba, são eles Marcos Vieira e Laís Leão, e com a saída dos 2 do bloco, a oposição passa a contar com apenas 5 vereadores. A professora Ângela do PSOL, Camila Gonda do PSB e os 3 vereadores do PT, que são Georgia Prates, Ângelo Vagnoni e Wanda de Assis. Apesar de sair da oposição ao prefeito, o PDT não entra oficialmente na base do governo. Agora a legenda se declara como independente. O vereador Marcos Vieira do PDT, que assina o documento avisando a Câmara sobre o descolamento do bloco de oposição, afirma que a sigla vai contribuir mais com a população, ficando na posição de independência. Vamos ouvir o que ele disse. O PDT assinou o bloco da oposição no momento da composição da mesa, por entender a importância de ter alguém da oposição na mesa. Mas agora sai do bloco e volta para o seu local de independência, conforme tem caminhado nos últimos anos aqui na Câmara Municipal. Caminharemos na independência, mas com o compromisso de debater todas as pautas, todos os assuntos que forem importantes para a nossa cidade, e queremos contribuir com o avanço e as melhorias da cidade, principalmente com as ações que impactam diretamente na vida dos curitibanos. Procurada, a vereadora Laís Leão do PDT afirmou que o bloco com a oposição foi constituído para a eleição da mesa e que o PDT manterá a posição de independente. Já a líder de oposição na Câmara de Vereadores, Camila Gonda, do PSB, lamentou a saída do PDT do grupo de oposição e afirmou que o campo progressista sai perdendo em Curitiba com esta mudança. O PDT ele já vinha demonstrando, essa linha de independência, então acabou mesmo que pra gente não foi uma surpresa, pra galera do bloco. Isso deixa a gente triste porque tradicionalmente na Câmara Municipal ser da oposição já é, enfim, uma luta diária. Então a gente precisa de união da oposição. Nós entramos nessa legislatura com 7 vereadores do campo progressista. E essa saída de 2 integrantes, ela prejudica os trabalhos, porque a gente acaba perdendo força na aprovação de projetos e pautas importantes, para os curitibanos, Não é para a gente, é para a população. Então quem acaba perdendo com essa decisão é mesmo a população. Mas independente disso, como líder do bloco, do PSB, PT e PSOL, eu reforço que todos aqueles que confiaram nos nossos nomes, do partido nas suas decisões, e que essa fiscalização em cima das ações da prefeitura e da cidade vai continuar independente do jogo que a Câmara oferece, fecha aspas. Segunda semana do ano já tem racha na oposição à Prefeitura de Curitiba na Câmara de Vereadores. Informação que circula na Câmara é de que ainda poderia existir uma aproximação, um alinhamento, pelo menos no comportamento com o bloco ali de MDB e pasme, até republicanos, que representa a saída desses 2 vereadores da bancada contra a gestão de Pimentel, significa um enfraquecimento de vereadores de esquerda em Curitiba. Na prática é isso, enfraquecimento para as pautas que a esquerda defende com aprovação, que já estava difícil, para a visão progressista da cidade, e uma tranquilidade, de certa forma, um pouco maior para a prefeitura. Eu conversei com o vereador Marcos Vieira, inclusive. Ele falou que essa saída era uma saída anunciada, porque a ideia era justamente compor com a oposição para que pudesse ter ali, a questão da aprovação do nome da vereadora Georgia Prates, para garantir uma figura de oposição na mesa diretora. Ela ficou como 4ª secretária, e depois disso sedimentado, o entendimento dele
é de que não queria estar amarrado com a oposição para ter que ficar votando ali de forma obrigatória contra aquilo que a prefeitura acha interessante e que ele talvez tivesse um filtro diferente. A gente até conversou sobre a questão da independência, da dita independência, né? Porque hoje, numa situação política extremamente polarizada e a cobrança de uma parcela do eleitorado, se a pessoa é de esquerda, se a pessoa é de direita, essa questão da neutralidade, né, da isenção, ela entra muitas vezes naquele carimbo do isentão, do em cima do muro, daquele que tem um pé em cada canoa, e o que ele respondeu é que essas críticas poderiam vir, elas já eram esperadas, mas que a intenção dele era exatamente ter ali este rompimento, né, dentro da lógica de bolha de esquerda ou direita, e ter a liberdade de fazer ali a votação como ele acha interessante. Essa independência naturalmente não agradou nada a bancada da oposição. A vereadora Camila Gonda, que é líder do bloco, falou ali inclusive em tristeza, e não teria como ser diferente, já que no legislativo o voto é da maioria, vence quem sabe articular, quem sabe criar ali apoios, convencimento. Então, de certa forma, acaba sendo, né, mesmo em menor proporção, porque já tem a maioria na casa, uma boa notícia para a situação aqui na capital, Pedroso. E traduz um pouco do cenário eleitoral. Vamos lá. Vereador, político, seja de situação ou de oposição, eles navegam pensando em voto. Voto, simples assim. Quando você olha a representatividade ou a escolha de determinadas pautas aqui em Curitiba, aqui no Paraná, você tem muito claro um predomínio de pautas mais de centro, centro-direita e direita. Os eleitores que têm ali um flerte maior com o que alguns chamam de, né, progressistas ou ainda de esquerda, é muito menor, é muito reduzido. E quando você enxerga também o comportamento dos dois vereadores do PDT na casa, eles têm uma postura não de oposição rasgada, mas bastante propositiva. Tenho acompanhado o início do trabalho da vereadora Camila Leão, inclusive, muito propositiva, conseguindo resultados, inclusive, né? Teve um avanço relacionado ao Arthur Bernardes, construindo através do diálogo. Você tem vários comportamentos que vão esvaziando essa possibilidade, Rafa. Parte dessa saída do PDT já estava combinado com o Tico Kuzma quando eles montaram os blocos. Inclusive existia a possibilidade do PDT estar já no chamado blocão desde o início. Eles entenderam diferente para ter uma representatividade mais ampla. Mas agora é isso, eles devem ter uma postura muito mais próxima de diálogo, inclusive para que os mandatos dos dois vereadores tenham um pouco mais de êxito. Essa aproximação, ou parte dela, já aconteceu durante a campanha eleitoral, inclusive nas pautas, e agora se consolida no chão da casa. E de fato, conforme você mesmo alertou, a própria líder da oposição, o dia a dia dos vereadores ali do PSOL, do PT, ficam mais complexos agora com essa decisão. Agora são 7h27, 7h27. A gente vai para um rápido intervalo conversar ao vivo e exclusivo no YouTube em Jovem Pan Grupo RIC. Lá no YouTube a gente volta já aqui para FM.